Olá, meus amigos do Direito Internacional Noturno, muito boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Excepcionalmente hoje, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, nós estamos deixando a aula gravada, em razão de um compromisso que tivemos, e em razão desse compromisso não pudemos estar aqui presentes diretamente com os senhores, mas para que os senhores não se prejudiquem com relação ao conteúdo da disciplina, nós aqui estamos deixando esse conteúdo hoje gravado. Muito embora muito do que se fala nessa sessão é aquilo que nós já vínhamos falando em sessões anteriores, e como eu já falei aos senhores, para a prova vai cair até o que nós ministramos na sessão passada, ok? Em razão disso, então, eu vou trazer aqui algumas informações que nós já conversamos em outras aulas, e hoje abordar o tema que vamos ministrar, que é dessa aula mesmo, mas que, como eu disse, não já será objeto da prova, até porque a prova do senhor já está pronta, já está até sendo aí postada para os senhores, futuramente aí terem acesso. Então, obviamente que a importância, né, de estudar desde o primeiro bimestre até todas as sessões, óbvio, mas até a sessão passada, se revela de forma muito tranquila. Pessoal, eu procurei fazer uma prova, falando um pouquinho da avaliação aqui com vocês, muito coerente com aquilo que nós ministramos em salas de aula, tá? Então, eu trouxe perguntas tanto do primeiro bimestre, de matérias abordadas no primeiro bimestre, que foram importantes, são conceitos básicos e estão ligados ao direito internacional, mais na esfera pública, na esfera dos estados, com os organismos internacionais, a ONU, e toda aquela questão lá das teorias de proteção também dos direitos humanos que nós tratamos, enfim, direito de guerra, uma série de coisas que foram faladas aí no decorrer do nosso semestre, que os senhores deverão reestudar, relembrar, tentar novamente aí fazer um apanhado de toda essa disciplina para que os senhores possam ir bem na prova. Mas as perguntas estão acessíveis, estão fáceis, é só prestar atenção, teve dúvida, vai lá, reveja alguma aula, todas as aulas foram gravadas, foram postadas, estão no AVA, estão no canal do YouTube, enfim, os senhores vão ter material aí de sobra para poder saírem mais do que bem nessa prova, os senhores serão ótimos nessa prova. Espero que ninguém fique de exame, né? Até porque os senhores estão no final, reta final, 10º semestre, já estão cansados, né? Querem ir para os seus trabalhos, para suas casas, já estão enjoados aí. Vão sentir saudade, vão, mas por enquanto, né? O desejo que a gente tem é que isso logo acabe, né? Eu, quando estava no meu último ano de faculdade, a minha maior vontade, o meu maior desejo era que chegasse o último dia de aula. Depois eu senti aquela falta, senti aquela ausência, falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora no 6º ano, né? Não vou ter os meus professores, não vou ter os meus colegas de faculdade, não vou ter aquele clima da universidade para frequentar. Olha, eu confesso que o primeiro ano depois de formado foi bem complicado. Tanto é que eu voltava na universidade, mesmo depois já de estar com o diploma na mão, eu voltei lá umas 2 ou 3 vezes para rever amigos de outros anos, enfim. Mas isso é só uma parte aqui para introduzir aos senhores aqui o nosso conteúdo de hoje. Muito bem. Bom, na aula passada nós falamos, né, sobre a questão do conflito de normas de direito internacional. Nós falamos sobre a questão, nas aulas passadas, né, conflito das normas de direito internacional. Falamos também na aula passada, sobre a cooperação internacional, que nada mais é do que a forma com que o Brasil vai se relacionar com outros estados, e outros estados vão se relacionar com o Brasil em relação a situações que acontecem, que envolvem pessoas de nacionalidades diferentes e que, porventura, estejam em países diferentes litigando sobre alguma questão de interesse nacional. Então, um brasileiro que tem uma ação contra uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, ou uma empresa no Japão que quer processar aqui um brasileiro. Então, como que funciona isso? Quais são os meios de cooperação? Quem é responsável por essa cooperação? Enfim, tudo isso nós falamos na aula passada. Temos lá o artigo 21, o artigo 22, o artigo 23, e ali alguns outros subsequentes do Código de Processo Civil,
E ali explicamos que o Brasil ele prestigia o critério do domicílio. Isso será visto hoje, inclusive, também nas questões relacionadas a direito de família. Então, o critério do domicílio, do jus solis, ele é um dos principais critérios a serem utilizados dentro do direito internacional. Lembrando que quando você envolve uma questão de direito internacional, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que buscar informações nas mais diversas legislações. Primeiramente, saber se o país que você está trabalhando, ou com o país que você vai trabalhar, tem algum tratado, algum acordo sobre questões relacionadas àquele assunto que você quer discutir com o Brasil, se você estiver no Brasil, obviamente. Qual o critério que tem sido usado para resolver aquelas questões? Então, advogar realmente na área internacional, ou mesmo judicar, né, o juiz que presta uma tutela jurisdicional para casos que envolvem pessoas que estejam no âmbito externo, não é tão simples assim. Você tem que fazer ali uma análise, uma pesquisa, se valer de princípios gerais, se valer de normas mais genéricas do que necessariamente de um código específico. Até porque, quando você fala de um conflito de pessoas que estão em países diferentes, você tem costumes diferentes, você tem leis diferentes, você tem formas de tratar o mesmo assunto de maneira diferente. Por exemplo, só dando um exemplo muito claro, né? Dentro dos Estados Unidos, para vocês verem, cada país, cada estado lá, diferentemente do Brasil, tem uma legislação própria sobre crime. No Brasil, não. No Brasil, se você for analisar a questão criminal, você tem lá o Código Penal que ele vale do norte ao sul, do leste ao oeste. Ou seja, não existe um Código Penal paulista, um Código Penal mineiro, um Código Penal carioca, um Código Penal capixaba. Não. O Código Penal é único. E as penas que são aplicadas são as únicas, não tem diferença. Se uma pessoa cometeu um homicídio aqui em São Paulo e cometeu um homicídio lá no estado do Acre, vai ser aplicada a mesma forma de sanção, o mesmo processo, a mesma maneira de se julgar. Obviamente que muitas vezes, em alguns casos, mesmo do direito penal, algumas questões são vistas com olhares diferenciados, né? Você tem o básico costume legal, né? Lembrando que costume não gera crime, mas pode auxiliar na questão da solução de alguns conflitos. Então, dentro do próprio país, você vai ter uma legislação que vai ser interpretada de outra forma. Países como os Estados Unidos, cada estado tem o seu próprio elemento normativo, ou seja, você tem lá tantos estados, eu não sei quantos estados são nos Estados Unidos, né? Quantos estados formam o país, mas cada um tem uma lei própria, cada um tem uma maneira própria de tratar aquele assunto. Você imagina como deve ser difícil você advogar num país desse. Você deve ter que ser, ou você vai ter que advogar num único estado, ou vai ter que ter um conhecimento muito amplo de toda a legislação relacionada a esse estado, a esse país. Então, é importante a gente deixar isso claro, que quando se fala de direito internacional, seja ele na parte pública ou privada, o julgador em especial vai ter que ter muita sensibilidade, até para que ele possa, de alguma forma, não traçar um julgamento somente com base naquilo que ele conhece, que é o lado nacional, mas com base no fim social do direito. Está lá no artigo 5º da LINDB, né, Lei Brasileira de Introdução às Normas do Direito, que fala que o juiz deverá atentar-se aos fins sociais da lei. Ok? Outra coisa importante que a gente tem que falar aqui também, né, e aí olhar isso com bastante parcimônia, é se o Brasil está... Espera só um minutinho, eu estou sem som aqui, Isso não está gravando? Só confirmar se está gravando. Tá? Tá, desculpa. Perdão, pessoal, achei que nós estávamos sem gravação aqui. Então, atender, né,
quando se julga um caso de direito internacional, verificar se existe um tratado, se existe um acordo internacional entre o Brasil e aquela nação que está sendo ali alvo daquela pessoa que veio daquele outro país, se aquela pessoa também está discutindo aqui qual é o direito dela lá, se deve ser aplicado aquele direito, se é aquele direito que vai ser aplicado, mas é o juiz daqui que vai julgar, ou se é o direito daqui que vai ser aplicado, é o juiz de lá que vai julgar. Toda essa análise criteriosa é preciso ser realizada no momento em que você vai trabalhar dentro do direito internacional, seja ele no campo público ou no campo privado. Agora nós estamos falando um pouquinho da questão privada. Muito bem. Nessa sessão, o legislador, o doutrinador aqui, a seção 4.2, ele traz aqui uma importante informação, que é a informação a respeito da capacidade. Ele relembra conceitos que os senhores viram lá no primeiro semestre, segundo semestre, quando os senhores tiveram pessoas e bens, inclusive, acho que fui eu que ministrei essa matéria para os senhores, não tenho bem certeza, que era pessoas e bens. O que é pessoas e bens, né? É aquele primeiro momento do Código Civil, que você tem contato com a lei civil, aonde vai se definir a questão da vida, da capacidade, da personalidade civil do indivíduo, como que ele adquire a personalidade, a capacidade civil, quando que ele perde, quais são as questões que levam ele a perder ou levam ele a manter, enfim. Então, o doutrinador ali na sua seção 4.2, ele começa a falar sobre as teorias que vigem o país, né, que vigem os estados, teorias que vão gerar a capacidade civil e a personalidade civil. Distinguindo bem que personalidade civil não é igual a capacidade civil. Personalidade civil são os atributos inerentes à pessoa humana, são todas as questões relacionadas ao indivíduo. E a capacidade civil está ligada à condição, também é um atributo que o indivíduo tem, da personalidade. Quando você nasce com vida, você recebe esses dois institutos no seu viver. A personalidade jurídica, ou melhor, a personalidade civil, tá? E a capacidade civil. São duas situações que você recebe quando você nasce com vida. Que o Brasil segue a teoria o quê? Natalista. E essa teoria natalista, ela diz, respirou a primeira vez, nem que venha a falecer um segundo depois, nasceu com vida, adquiriu direitos e obrigações, teve personalidade civil e capacidade civil. Lembrando que a capacidade civil que nós falamos aqui, ela tem que ser dividida em duas situações. Capacidade civil de exercício e capacidade civil de aquisição de direitos. Uma coisa é eu ter capacidade civil para ter direitos. Outra coisa é eu ter capacidade civil para exercer, pelas minhas próprias forças, os meus direitos. Vou passar uma aguinha aqui. Obrigado. Então, a capacidade civil, quando você nasce, você adquire. Uma criança de 1 dia de vida pode comprar um imóvel? Pode receber uma doação de um imóvel? Pode. Não há nada que impeça isso. A diferença é que ela não vai fazer por ela mesma. Ela vai ter alguém que vai representá-la, que vai tratar daquele assunto em nome dela, que é o que nós chamamos de representação. Então, o pai, a mãe, o responsável, né, aquele que tem a tutela da criança, vai representá-la perante os interesses da vida. Quando ela cresce, ela chega aos 16 anos, o que acontece com ela? Ela começa a ganhar da lei um pouco mais de confiança. A lei começa a dizer para ela, olha, você agora já não é mais absolutamente incapaz, você passa a ser o quê? Relativamente capaz ou relativamente incapaz, se for o caso. Que é aquela capacidade que você já possui, mas meio vigiada, meio confundida ainda, né? Ainda você tem que pedir autorização para os seus pais, para os seus responsáveis. Se houver um conflito de vontade sua e do seu pai, da sua mãe ou do seu responsável, quem vai julgar esse conflito é o juiz. Então, essa capacidade civil, que é chamada de relativa, no Brasil nós recebemos aos 16 anos. E
aos 18 anos, se tudo correr bem na sua vida, né? Você tiver tudo em ordem, você vai receber a capacidade plena de exercício dos atos da vida civil. Então, é importante saber essas diferenças, relembrar essas diferenças. Mas por que, professor, nós estamos falando disso na aula de Direito Internacional? Por que eu estou relembrando um assunto de personalidade civil e de capacidade civil? Porque lá na frente, você vai precisar identificar que esses conceitos de personalidade, de capacidade, eles não são conceitos universais. Não são conceitos que vão vigorar aqui no Brasil e vão vigorar iguaizinhos em outros países. Pode ser que em algum país a maioridade já seja em idade menor, como pode ser que em alguns países a maioridade só se atinja após os 21 anos. Tá? Há estudos hoje, né, estudos que inclusive muita gente contraria, que fala que a adolescência termina depois dos 25 anos. Você imagina quanta gente adolescente não tem nessa sala de aula, né? Então, a bem da verdade, nós temos que entender que essas questões de capacidade civil, personalidade civil, serão delineadas, serão regulamentadas por cada país, por cada estado, por cada nação. Lembrando que os estados que terão a cooperação internacional, que nada mais é, nada menos é do que a forma de auxílio na realização do direito ali, eles vão procurar aproximar aquela pessoa da realidade de onde ela veio. Desde que aquela aproximação não venha ferir o quê? A chamada ordem pública, ok? Então, quando eu tenho lá uma capacidade civil aqui do Brasil de 18 anos, e lá nos Estados Unidos é 21 anos, eu vou ter que chegar a um meio termo, e o juiz vai analisar o quê? O que eu posso analisar, qual o critério que eu vou analisar aqui, se ocorrer, por exemplo, no Brasil você está lá com 18 anos, você já é maior de idade, você é responsável, você pode fazer aquilo que você bem entende de acordo com a tua vontade. Aí você muda daqui para um país X que fala que a tua capacidade civil não é mais aos 18 anos, só aos 21 ou 25. E aí, você deixa de praticar os teus atos da vida civil? Depende. Você vai depender das regras que estão impostas naquela nação, naquele país, e que vão trazer para você, de alguma forma, o norteamento da decisão. Lembrando que o critério a ser escolhido é o critério do jus solis, o critério do domicílio das partes. Muito bem. Falando um pouquinho mais sobre isso, então, a aula de vocês começa falando da capacidade civil, da personalidade civil, a diferença entre capacidade de aquisição de direitos e capacidade de exercício, é importante ter isso, né, em mente. Depois a aula, a apostila, ela segue para a ideia de falar dos elementos da personalidade civil, que um deles ela destaca, que é o nome. Tem até um probleminha lá no final, que a pessoa chama um nome esquisito lá, que eu não me recordo agora, mas enfim, a pessoa tem um nome lá meio vexatório, né? E ela é de um outro país, é made in USA, chama a pessoa, né? Que na verdade é uma expressão do inglês, né? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui se tem. Então, na verdade, é importante a gente entender que, às vezes, o que é normal num país não é normal no outro. Às vezes, o que é normal para algumas pessoas não é normal para outras. Então, quando eu me deparo dentro desses casos, eu estou decidindo uma questão de estrangeiro, eu tenho que procurar aproximar, pelo princípio da aproximação e da menor onerosidade, a legislação do país daquele indivíduo para a realidade daquele indivíduo que está ali, que está aqui no Brasil hoje. Então, o Brasil ele deixa bem claro isso pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, que quando se tratar de discussões de divórcio, de separação e tal, o foro competente para julgar essas ações é qual? É o Brasil. Desde que o domicílio do casal seja aqui. Se o domicílio do casal também não for aqui, não vai ser mais o Brasil. Então, é importante ter isso na mente. Outra coisa importante que nós temos que falar hoje, né, que até aproveito para chamar a atenção dos senhores, é sobre a regulamentação e a aceitação de documentos exteriores. Ou seja, eu casei lá no Japão e vim morar no Brasil, né?
Esse documento lá do Japão tem validade no Brasil? Tem, desde que ele passe não mais pelo consulado, mas que ele faça um processo de revalidação junto à sua embaixada, junto ao STJ. Então, ele vai ter um processo, e isso é a Convenção de Haia que fala. Então, não sou eu que estou inventando, é a Convenção de Haia de 1975, que o Brasil passou a fazer parte somente em 1916. Veja como nós estamos atrasados em relação ao que o mundo inteiro já vem praticando, né? Então, o que eu queria chamar a atenção para os senhores hoje é mais ou menos esse aspecto. Não há uma forma única de você aplicar o direito brasileiro. Você consegue aplicar o direito brasileiro em questões estrangeiras fazendo essa análise do que é que você está julgando, qual é o que está envolvido, qual é a soberania daquele país, qual é a soberania de outro país, e assim sucessivamente. Está claro isso? Deixa eu ver aqui no meu esqueminha se falta alguma coisa. Como a gente vai... Outra coisa importante aqui, né? Estou seguindo aqui mais ou menos um índice para falar para vocês. Questão de regime patrimonial. Aqui ficou bem claro o critério do jus solis. Que critério é esse, professor? Aquilo que nós já falamos já várias vezes. É o domicílio onde as partes estiverem é que vai regulamentar a questão patrimonial. Isso tanto para inventário, isso tanto para separação, divórcio, anulação de casamento. Por quê? Porque o legislador brasileiro ele impõe essa regra. Muito embora ele reconheça outros tratados internacionais, ele impõe essa regra, porque essa regra ele tem que impor mesmo, que faz parte desse contexto todo de direito internacional. Ok? Já ia perguntar, vocês têm alguma dúvida, mas ninguém também não estou ao vivo para responder. Então, gente, em suma, hoje, trazendo para vocês aqui o que eu queria falar com relação à nossa disciplina, pode parecer pouco que eu estou falando, mas basicamente é isso. Os conflitos internacionais entre brasileiros e estrangeiros, ou entre estrangeiros, vão depender, em suma, do conflito da legislação que não vier a ferir a ordem pública do Brasil. Então, o artigo 17 da LINDB fala isso. Não feriu a ordem pública, aplica lá o direito interno ou externo. Feriu a ordem pública, aplica só o direito interno. Então, dentro do contexto do Poder Judiciário, dentro do contexto do Brasil, essas questões são importantes vocês guardarem, ok? Não adianta decorar, não vai lembrar de tudo, é importante dar uma lidinha lá no artigo 7º, no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do artigo 22 ao 36, que fala lá do 21 ao 36, que fala sobre a questão da cooperação internacional. Então, tudo isso vai cair na nossa prova. E uma vez que isso cair na nossa prova, vocês vão ter que fazer uma boa prova, vão ter que estudar e vão ter que relembrar esses conceitos. Deixando claro que a prova, ela não baseia-se exclusivamente naquilo que está no livro ali que nós temos no AVA. Mas ela se baseia nos exemplos que nós damos em sala de aula, nas informações, em perguntas que fizemos que muitas vezes não foi palco ali da sessão. Então, tudo isso é importante para vocês terem em mente o quanto o estudo do direito internacional está ligado com o nosso. Ok? Bom, pessoal, parece que a gente falou muito, mas falou pouco, mas o que eu falei hoje é o que está na apostila de vocês. Vocês deem uma lida lá, se tiverem alguma dúvida. Na semana que vem, quinta-feira, dia 26, nós estaremos juntos de novo, nesse mesmo bate-canal aqui, mesmo bate-horário, de preferência ao vivo, tá? Eu não estou ao vivo hoje por uma questão profissional, mas eu estaria, né, se não fosse isso com vocês, ok? Pergunta se alguém tiver, é só mandar mensagem ou aguardar até a próxima aula, tá bom? Você pode mexer aqui o desligamento, por favor? Gente, muito obrigado pela atenção. Basicamente, siga a ideia do jus solis, o princípio mais adotado para todos nesses casos, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.
Compartilhe o espaço.